Graça e paz, boa noite. Louvamos a Deus por mais uma vez termos a oportunidade de chegar até a sua casa, trazendo da parte do Senhor palavras de vida, palavras de esperança, palavras de renovo. Agradecemos a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado. E hoje terminamos aí as ministrações do mês de julho, referente à resiliência, mas continuamos falando sobre resiliência, assim como nós falamos dos outros temas nas ministrações, que eu acredito que nenhuma delas é isolado, mas um complementa o outro, e assim nós vamos sendo ministrados pelo Senhor e levando até você essa palavra que o Senhor tem nos orientado. Quero te convidar para que façamos a leitura em 2 Coríntios 4, nós vamos ler dos versículos 13 até o 18. 2 Coríntios 4, do 13 ao 18. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos, sendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Que nessa palavra, meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha nessa transmissão, possa ser encorajado no Senhor, encorajada no Senhor, sabendo que as aflições, angústias, sofrimentos desta vida, elas não se comparam ao que Deus ele tem preparado para mim e para você. Esse é o sofrimento que vale a pena, porque todos nós passamos por sofrimentos, por angústias. A questão é se essas angústias e sofrimentos, se eles valem a pena ou não. Se eles vão contribuir para a formação do nosso caráter, se eles vão contribuir para que nós melhoremos como indivíduo, ou se simplesmente eles vão cada vez mais nos trancar numa zona de medo, numa zona de dor, numa zona de traumas, conforme nós falamos no domingo, que são as crenças limitantes, no mundo em que eu não me vejo mais útil nesse mundo, o mundo em que eu não me vejo produtivo nele, e quantas pessoas têm entrado em estados doentios de depressão, muitos são levados ao suicídio, porque elas não conseguem ver oportunidades diante das aflições. E que o Senhor seja esta força, o Senhor seja essa motivação, que te faça em meio ao sofrimento encontrar paz, que te faça em meio ao sofrimento encontrar sentido, para que mesmo na dor você possa se alegrar no Senhor, porque sabendo que nele o nosso trabalho não é vão. Vamos orar. Pai, obrigado pela rica graça que o Senhor nos concede, de podermos, Deus, nos achegar diante de Ti, apresentar, Pai, com sinceramente os nossos medos, as nossas dores, os nossos receios, os nossos temores, e sermos fortalecidos em Ti, com palavras de confronto, palavras de encorajamento, palavras que nos libertam, palavras que nos colocam de novo no caminho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem desistido de nós, e por mais, Senhor Deus, que o mundo venha nos afligir, nós guardamos essa firme certeza de que o Senhor está conosco, e consequentemente nós estamos em Ti, porque, Senhor Deus, as dores e as aflições desse mundo, elas não podem se comparar ao que o Senhor tem preparado para nós.
e que possamos, Pai, não perder o alvo de vista, o alvo que é Jesus Cristo, a quem, Pai, nós buscamos, não apenas pelo que podemos receber dele, mas, Pai, o que nós podemos viver nele, que é a vida plena, vida em abundância. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, que teu Espírito Santo nos encoraje a seguir adiante, sabendo, Deus, que o Senhor está conosco até o fim dos tempos. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Sigamos adorando ao Senhor com cânticos de louvor. Na minha
precisamos mais de ti. Vamos construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Na paz do Senhor, amém? Abra a tua Bíblia em Hebreus 11. Vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco nessa noite. E diz assim: o fato essencial da existência é que essa confiança, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Pela fé, vemos o mundo trazido à existência pela palavra de Deus, o que foi criado e que podemos ver por meio do que não podemos ver. Por um ato de fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Foi aquilo que ele acreditava, não o que ele trouxe, que fez a diferença. Pelo que Deus observou, pôde aprová-lo e considerá-lo justo. Após todos estes séculos, aquela fé continua a chamar nossa atenção. É impossível agradar a Deus senão pela fé. Por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que se preocupa bastante para atender ao que se procura. Pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de que algo não podia. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. O resultado, sua família foi salva. Seu ato de fé estabeleceu uma divisória entre a maldade do mundo descrente e a justiça do mundo que cria. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Por um ato de fé, Abraão disse sim ao chamado de Deus e partiu para um desconhecido que se tornaria o seu lar.
Abraão agiu assim, mantendo o olhar numa cidade invisível que tem fundamentos reais e eternos. Cada uma dessas pessoas de fé morreu sem ver o cumprimento da promessa, mas ainda crendo. Como conseguiram? Eles o viram e saudaram de longe, aceitando de fato que eram passageiros neste mundo. Quem vive assim, sabe que está procurando o seu verdadeiro lar. Se estivesse com saudade do antigo país, poderiam ter voltado quando quisessem. Mas eles buscavam um país melhor que o antigo. Buscavam um país celestial. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou os privilégios da casa real egípcia. Preferiu a dura vida com o povo de Deus, em vez de se entregar à vida fácil de pecados com os opressores. Ele preferiu o sofrimento do arraial do Messias, a riquezas dos egípcios, porque enxergava adiante, antecipando a recompensa. Ele tinha o olhar naquele que ninguém pode ver e continuou firme. Poderia prosseguir, mas não há tempo. Ainda há muitos outros: Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Daniel, Davi, Samuel, os profetas. Por seus atos de fé, eles venceram reinos, fizeram obras de justiça, fizeram promessas serem cumpridas, foram protegidos de leões, incêndios e ameaças de mortes. Transformaram a desvantagem em vantagem, venceram batalhas, afugentaram exércitos invasores. Mulheres receberam seus entes queridos de volta. Foram eles que, sob tortura, se recusaram a desistir e ser libertados, preferindo algo melhor, a ressurreição. Outros enfrentaram abusos, açoites e, sim, algemas e prisões. Temos informação de que alguns foram apedrejados, cerrados ao meio, assassinados a sangue frio. Histórias de homens vagando pela terra em pele de animais, sem teto, sem amigos, sem força. O mundo não os mereceu, vivendo como podiam nas periferias cruéis do mundo. Entretanto, nenhum desses exemplos de fé puseram a mão na recompensa. Deus tem um plano melhor para nós, que a nossa fé se junte a deles, como se a vida de fé que eles tiveram não fosse completa sem a nossa. Nós escrevemos agora alguns atos de homens que tiveram fé suficiente para se manter firme diante de Deus. E como falei na abertura do culto de domingo passado, resiliência e fé, elas estão ligadas. Para alguém ser resiliente, precisa ser capaz de suportar e de permanecer o mesmo, sem quebrar. E precisa de fé para isso. Sem fé, como diz o texto, é impossível agradar a Deus. Quando nós perguntamos algo a respeito de fé, nós logo ouvimos: não, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se vêem. E aí a gente já pensa logo na realização dos milagres, nas coisas impossíveis, no céu abrindo, no fogo caindo, no mar se abrindo. Nós já pensamos em coisas extraordinárias, mas a fé é muito mais que isso. Em Coríntios, Paulo diz que nossa fé não pode estar baseada na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E isso é exatamente o que nós fazemos. Nós baseamos a nossa fé em nossa própria sabedoria, em nosso próprio conhecimento. E Deus quer nos levar a um nível de entendimento de fé maior do que esse que nós vemos e temos entendido agora. Quando nós temos por fundamento o poder de Deus, nós começamos a entender que fé é muito mais que milagres, que sinais, que maravilhas. Passamos a notar e podemos até dizer que isso é um bônus da fé, e não a própria fé. Deus tem me levado a alguns níveis maiores de entendimento, da sua palavra, tem descortinado o meu olhar para algumas coisas, o meu entendimento para algumas coisas, e a fé foi uma delas. E compreender essas coisas tem me levado a compreender mais ainda o que Deus quer de mim e o que Deus vem falando ao meu coração. Fé não está em coisas físicas, não está fora, ela está dentro de nós. Por que o sacrifício de Abel foi aceito, e do seu irmão não? Aqui mesmo já diz, porque foi aquilo que ele acreditava, não aquilo que ele trouxe. Não era o que ele estava oferecendo, mas era daquilo que ele acreditava. Era aquilo que estava dentro do coração dele. Aquilo que estava no coração dele. E Deus vê o que está em nosso coração. Por isso que muitas vezes nós questionamos o motivo de não recebermos alguma coisa de Deus. De nós orarmos e nós não vemos as coisas acontecerem. Na maioria das vezes, as intenções do nosso coração
está errada, não está de acordo com aquilo que nós queremos. E Deus olha isso, Deus olha o motivo pelo qual nós temos feito e pedido. E muitas vezes não é tão nobre, na maioria das vezes é bem orgulhoso, porque nós pedimos muito para nosso próprio benefício e para nós mesmos. Se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos crer. E eles falam, mas crer em quê? Crer que Ele vai fazer, crer que Ele vai nos atender, crer que Ele vai nos livrar do mal, crer que Ele vai fazer, que Ele pode fazer, que Ele é grande, que Ele é poderoso. Não, querido. Para agradar a Deus, essa fé precisa estar nele. Crer nele, que Ele é. Porque o que Ele já fez por nós já vale muito. Ele já fez, Ele já nos salvou. Ele já nos salvou. Nós precisamos acreditar no que Ele é. No que Ele é para nós. E Deus tem me levado a esse entendimento, desse verdadeiro amor. Eu tenho pedido para o Senhor isso. Eu falo, Deus, me ensina a te amar da maneira correta. Porque até quando eu quero buscar a Deus para ser usado, eu estou sendo interesseira, porque eu quero buscar Ele para obter algo. Eu preciso buscar Ele simplesmente por Ele, por amar a Ele, por querer estar com Ele. Então a fé não é apenas para a gente obter benefícios de Deus. Ela vai além. Essa mesma fé que pode fazer o morto ressuscitar, que pode nos entregar algo novo, um milagre, algo extraordinário, ela nos dá a capacidade também de suportar os momentos difíceis e dolorosos que nós possamos enfrentar. Nem sempre as coisas serão agradáveis aos nossos olhos. E nós tendemos a desanimar, a não ser resiliente em meio às dificuldades, porque nós entendemos a fé como um milagre imediato da ação de Deus nas nossas vidas. E não é assim. Não é dessa forma. Aqui diz que Moisés escolheu a fé e deixou o luxo do palácio. Olha só, Moisés escolheu fé. Ele podia ficar no palácio, porque ele podia pensar, olha, Deus me trouxe aqui para viver essa vida boa. Mas ele renunciou isso em nome da fé, daquilo que ele tinha com Deus, daquilo que Deus queria da vida dele. Então, fé envolve renúncia. Não é só obter coisas de Deus. Requer de nós que nós deixemos coisas também. José passou por uma série de adversidades para chegar até a promessa dele. Ele podia pensar assim como nós. Eu falo, Deus, será que eu teria essa mesma firmeza de José passando por essas dificuldades todas? Será que eu não duvidaria da sua promessa? Ele foi acusado de algo que não fez e ainda foi preso por isso. Mas ele permaneceu, crendo naquilo que Deus havia dito. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, nenhum deles foram livrados dos problemas. Eles andaram literalmente pelo vale da sombra da morte. A diferença é que eles tiveram Deus caminhando com eles por estes vales, no fogo e na cova dos leões. Nada aconteceu a eles, mas eles não foram livres de estar nestes lugares. Deus não livrou, mas Deus fortaleceu a vida deles. Estava ali com eles, o ajudando a superar. O que nos leva a compreender que nem sempre haverá um livramento imediato ou uma resposta favorável daquilo que nós buscamos. E isso é fé. Entender que a nossa fé está em Deus, o amor está em Deus, e não importa se vai acontecer ou se não vai acontecer, nós iremos virar como fez Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei e dizer, eu não vou me dobrar. Pode fazer o que quiser, pode me lançar, mas eu não vou negar, eu vou continuar servindo a Deus. É isso que é fé. E muitas vezes nós desanimamos, nós não permanecemos no nosso chamado, na nossa adoração, porque não somos atendidos, porque não vemos as coisas acontecerem. Nós oramos, aí Deus não atende e a gente vira uma criança mimada. Eu também não quero mais. Para que eu vou orar se Deus não resolve? Para que eu vou orar se Deus não me ouve? E fé vai além disso. Vai muito além disso. Essa verdadeira visão da fé no que é eterno nos dá resiliência para permanecer firme em meio às adversidades. É permanecer focado. Então a gente tem fé e sabe quem Deus é. Sabe que Ele tem algo preparado para as nossas vidas. Aguarda o eterno e permanece firme nele, em obediência. Aonde está firmada a sua fé? Em Deus
ou no impossível de Deus. Porque na maioria das vezes nós firmamos a nossa fé no impossível de Deus e não no próprio Deus. E é aí que às vezes nós nos decepcionamos e não conseguimos ser resilientes. Quando Deus diz não a alguma coisa, nós viramos as costas para Ele. Nós ficamos com raivinha. Fé não é aquilo que nós pensamos, não é aquilo que eu acho. Fé é aquilo que Deus diz. E Noé construiu um barco, uma arca, porque Deus disse para ele construir uma arca. Ele não pensou assim, eu vou lá e vou construir uma arca porque vai que chove e alaga tudo. Não, ele seguiu uma orientação de Deus. E a gente diz, olha, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu a palavra de Deus e fez o que Deus mandou. É isso, o que Deus tem dito para você. Você tem ouvido o que Deus tem dito? Tem permanecido nas suas convicções? Ou naquilo que Deus tem dito? Algumas pessoas dizem que eu sou uma mulher de fé. Eu não vejo assim. Mas todas as vezes que eu disse que Deus faria alguma coisa, é porque Ele me disse que Ele faria. Eu vou dar um exemplo rápido, que é a questão da minha filha. Eu disse que ia engravidar e que seria uma menina. Algumas pessoas duvidaram, disse que seria uma menina. Mas 2 anos antes de eu engravidar, Deus me deu um sonho. E neste sonho, eu tinha uma menina e ela é exatamente como a Radassa. Do jeito que ela é. Assim, bem espoleta, sabe? Bem bagunceirinha. Né? E eu lembro que no sonho eu falava assim para Deus, meu Deus, você vai me dar assim mesmo? E ela é exatamente assim. Então eu sabia, porque Deus me disse que Ele ia me dar uma menina. E Ele me confirmou isso. Então eu criei na palavra dEle e permaneci crendo. E ninguém ia tirar isso de mim. O que Deus tem dito para você? O difícil é quando a gente começa a crer nas coisas que nós achamos que é certo. Focar em coisas que Deus não diz. Deus está dizendo vá para a direita e a gente está insistindo em ir para a esquerda. E aí com fé a gente está indo pela esquerda. Isso não é fé. Isso é teimosia mesmo. E nós somos muito teimosos. Deus sempre dá a direção e sempre nos mostra onde ir. Ou a gente não ouve, mas eu acredito que na maioria das vezes a gente ouve e se faz de surdo, porque não é o que a gente quer. E aí a gente acaba questionando depois se Deus está conosco ou não. A fé, ela pode me livrar da espada ou pode me levar para a espada. E isso também é glorioso, querido. E isso também é grandioso. Romanos 5 diz, Paulo diz, nos gloriamos nas tribulações. Porque a tribulação produz, e aí ele vai dizendo tudo que a tribulação produz. Então é uma glória muito grande. É para a glória de Deus também. Não só quando Ele faz milagre, quando Ele ressuscita morto, quando Ele abre o céu. Mas quando alguma coisa ruim acontece conosco, entre aspas, aí. Quando uma tribulação vem, quando uma adversidade vem, também é para a glória dEle. Como que é para a glória dEle? Você se diz servo de Deus. Eu não digo servo de Deus. Se vem uma tribulação, se vem um problema, e eu não consigo mostrar a glória de Deus e a minha fé em Deus em meio a isso, realmente eu não vou conseguir glorificar Deus. Mas a minha vida testificará como eu vou agir, como eu vou fazer frente às adversidades que eu enfrento. As minhas atitudes, as minhas decisões, a minha fala, testemunharão Deus que eu sirvo. Testemunharão Deus. E aí quando a gente fala, Deus pode ou não atender, pode me livrar da espada, pode me levar para a espada. Cristo, Ele não foi livre da cruz. Cristo pediu, olha, faça-se de mim esse cálice, se possível for, mas faça a sua vontade. Deus fez a vontade dEle. Crucificou o seu Filho. Ele ressuscitou. Viver pela fé garante, sim, para nós. Desfrutar da comunhão com Deus. Ter a vida eterna e viver segundo a vontade de Deus. E aí quando eu disse que pode levar para a espada, pode me livrar da espada, é só nós pensarmos nos homens da Bíblia e mulheres que enfrentaram situações difíceis. A fé ela pode nos livrar da fornalha, pode nos livrar das covas do leão, pode nos livrar de Faraó, mas também pode me levar a ser decapitado como João Batista. A fé pode me fazer cair fogo do céu. Pode me fazer ser arrebatado num carro de fogo, mas também pode me fazer ser apedrejado até a morte como Estevão. A fé pode abrir o mar vermelho,
pode derrubar muralhas, mas também pode nos levar à cruz de cabeça para baixo, como Pedro. Isso é fé. Isso é confiar em Deus e querer estar com Deus. Como eu falei, a fé não é apenas conseguirmos coisas terrenas. Isso é bônus, isso é a graça de Deus, que pode ou não acontecer. A fé é para que eu seja resiliente, para que eu permaneça sendo guiado por Deus, custe o que custar. Mesmo que para isso eu tenha que responder um chamado dele, que me levará à prisão e, consequentemente, à morte, como Paulo. O que eu estou dizendo, querido, é que nem sempre coisas boas e agradáveis irão acontecer. Mas tudo isso vai glorificar a Deus, dependendo do seu nível de fé e no que você quer realmente acreditar. Deus nos abençoa? Sim, com certeza. Mas nós precisamos ultrapassar esse limite apenas da bênção, na fé, do milagre, da cura, e ir para a fé que nos leva ao Cristo, que é Senhor das nossas vidas, não apenas aquele que nos salva. A minha fé vai declarar o quanto eu amo a Deus, e o quanto eu amo a Deus irá declarar o tamanho da minha fé, que me fará adorá-lo em qualquer circunstância, ou não, mesmo sendo atendido ou não. Como diz a canção que nós gostamos muito de cantar: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus. É exatamente assim. Toda vez que eu ouço essa canção, eu só lembro de Davi, que o seu filho adoeceu. Ele passou um período orando e jejuando para que seu filho fosse curado, e no final o filho dele não foi curado. Terminou, ele falou: olha, então traga comida, porque agora eu vou comer. É exatamente isso, querido. É permanecer fiel a Deus em qualquer circunstância, Ele te atendendo ou não. É ter essa consciência de que é Deus, é dele, é por Ele, é a vontade realmente dele que vai prevalecer. E a sua estrutura, a sua cabeça, a sua mente, a sua fé, a sua vida espiritual com Ele não pode depender do que Ele pode fazer ou do que Ele não pode fazer. Precisa depender extremamente e exatamente só dEle. Porque é tudo sobre Ele, não é? É sobre Ele, é dEle, é para Ele. É essa fé que nos leva a ter uma resiliência firme e permanecer em qualquer circunstância. É a revelação de Deus para nós, do que Ele é, da criação dele e a própria revelação de nós também. Eu quero deixar essa palavra para você, para que você pense nisso e entenda que a fé não é apenas quando Deus pode fazer alguma coisa por você, quando Ele te atende a isso. Ela te leva a um nível maior de entendimento, de compreensão de quem Deus realmente é na sua vida, e que você busque isso. Talvez você esteja clamando por algo, talvez você tenha passado por um período que Deus não te atendeu. O que Deus quer dizer? Que o seu amor por Ele seja real, seja independente dEle. Que a sua força, a sua resiliência em permanecer nele, em buscar, em continuar, no meio da tempestade, no vale, na bonança, seja a mesma. Como o casamento, na tristeza, na alegria, na saúde, na doença. É permanecer amando a Ele do mesmo jeito, com a mesma intensidade. Que essa seja a sua resiliência em amar o Senhor e buscar amar o Senhor. Deixar que Ele te mostre o nível de amor que você se encontra e eleve o seu nível de amor ao que Ele quer, a perfeição dele. Vamos orar? Senhor, nós colocamos nossas vidas diante de Ti. Faz-nos entender, ó Deus, a essência da Tua palavra, a essência do que o Senhor é, do que o Senhor quer tratar em nossos corações. E que possamos entender, Pai, que não importa o que aconteça, se seremos lançados no fogo ou se não seremos lançados, nós iremos dizer ao Senhor que permaneceremos em Ti. Que nós iremos continuar, que em meio às dificuldades que enfrentamos, que em meio às situações que enfrentamos, nós não vamos esmorecer, Deus. E é assim que nós iremos mostrar ao mundo que o Deus que nós servimos é real, porque a essência dele habita em nós, vive em nós e nos fortalece para passar por qualquer situação, por qualquer vale. Porque nós cremos num Deus que é real, que é verdadeiro, naquele que é em nossas vidas. Fortalece-nos, ó Pai, e nos dá entendimento de tudo aquilo que o Senhor quer para nós.
dentro deste mês, nessa resiliência, onde o Senhor quer que nós permanecemos, onde o Senhor quer que nos fortalecemos, onde o Senhor quer que caminhemos, o que o Senhor quer de nós neste período. Que entendamos, ó Pai querido, quem o Senhor é em nossas vidas e que verdadeiramente venhamos a amá-lo, ó Pai querido, da melhor maneira. Em nome de Jesus. Amém. Amados, curte a página da nossa igreja, compartilhe os cultos com aqueles que você conhece, com aqueles até que você não conhece, no seu Face, no seu WhatsApp, para que as vidas possam ser alcançadas por Deus. Amém?